galera, apresentando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Gabriel, o mestre dos bonecos. Eu irei fazer, galera, a minha crítica a respeito do filme Star Wars Ascensão Skywalker. Sendo que este vídeo, como eu mencionei no meu vídeo anterior sobre Star Wars, eu ia fazer dois vídeos. Um vídeo sem spoilers, que foi o primeiro que eu fiz antes desse, e esse que eu estou fazendo, que eu vou revelar spoilers sobre o que aconteceu no filme de Star Wars. Então, quem ainda não viu o filme e não quiser assistir o vídeo, pode ficar à vontade para sair. Só para dar uma ajudinha, deixe pelo menos o like aí, né? Mas quem não se importa com spoilers, pode assistir o vídeo até o final, porque eu estarei falando aí os spoilers do filme, coisa que eu não fiz no vídeo anterior. Para começar, a respeito de Star Wars, a Ascensão de Skywalker. Primeiramente, por que a Ascensão de Skywalker? Porque a Rey é quem vai suceder a origem de Skywalker. Ela termina como sendo a descendente de Luke. A Rey é a neta do Imperador Palpatine. O Imperador Palpatine aí estava vivo depois de toda aquela batalha que teve no Retorno de Jedi, quando Darth Vader joga ele lá embaixo, que a gente pensa que ele tinha morrido. Ele não morreu, ele estava vivo durante todo esse período e era ele que estava atrás de todos os acontecimentos da primeira ordem, quando formaram a primeira ordem, as batalhas que tiveram dos Sith, todos aqueles negócios que teve depois do Retorno de Jedi. Ele estava por trás de tudo aquilo, sendo que ele estava escondido em outro planeta, se fortalecendo, porque aquela parte que Darth Vader jogou ele lá no precipício, ele ficou avariado. Então ele sabia já da existência da Rey, então ele mandou os exércitos irem procurando ela, e ao mesmo tempo eu acredito que talvez atiçando ela de alguma maneira para poder ela de alguma forma chegar nele, mesmo que não fosse pelo lado positivo, pelo lado negativo. Galera, o Imperador sempre foi manipulador, ele sempre arranjava um jeito de trazer os seus aprendizes para o lado sombrio, como ele fez com Darth Vader, que ele ficou envenenando Darth Vader nas emoções mais profundas de Darth Vader, quando ele era Anakin, que aí fez Darth Vader ir para o lado sombrio. E do mesmo jeito que ele fez com os outros aprendizes, né, que aí ele foi fazendo com que todos os outros fossem para o lado sombrio e influenciassem novos para ir para o lado sombrio. Ele não estava morto depois desse tempo. Ele estava vivo, ele sobreviveu naquele confronto que teve com Darth Vader. Eles foram seres muito manipuladores. E, como ele mesmo relata para Anakin, ele foi discípulo de Darth Plagueis. Darth Plagueis não é explicado muito bem no filme, mas Darth Plagueis parece que, segundo o que Palpatine revela, foi o seu antigo aprendiz, que era muito poderoso, sabia todos os caminhos da força, inclusive tinha um dos poderes de salvar as pessoas da morte, sendo que ele ensinou esse segredo para o Palpatine, e o Palpatine foi e o matou enquanto ele dormia. Ou seja, a gente vê que os Sith são seres manipuladores. Então, ou seja, fica sempre um Sith, procura o outro para suceder, e depois que arranja o sucessor, elimina o outro e fica o mais forte para suceder ao trono. Foi isso que o Palpatine aprendeu com o outro e fez isso com ele. Eliminou o seu mestre e ficou como sendo seu sucessor. O mesmo tentou fazer com Darth Vader, sendo que como Darth Vader, eu acho que ele já percebeu que o Darth Vader tinha bondade ainda, como o próprio Luke fala na cena do Retorno de Jedi, que ainda tem bondade nele. O Palpatine já percebia isso. Como ele percebeu que o Darth Vader tinha bondade, tentar atiçar o filho de Darth Vader, que é Luke. Aí por isso que ele tenta fazer com que Luke vá para o lado sombrio, para Luke derrotar Darth Vader e ficar no lugar dele para suceder ao trono, sendo que Luke foi mais poderoso, né, e não cedeu ao lado sombrio. Mas o Palpatine já estava prevendo que o Darth Vader não estava completamente seguro de estar do lado sombrio, e que provavelmente se ele tivesse chance, ele ia trair ele. Então por isso que ele queria que o Luke ficasse no lugar dele, para poder ele se tornar o lado sombrio e ser o próximo imperador. Então, assim como o Luke percebeu que ainda tinha bondade em Darth Vader, que ele não estava completamente no lado sombrio, o imperador também percebeu isso.
Então ele estava já pensando no meio de tirar o Darth Vader da jogada, é a minha teoria, e colocar o Luke para suceder. O mesmo é acontecido com Rey. Rey tinha tudo para ir para o lado sombrio, pelo fato dela ser a neta do Palpatine, do Imperador. Sendo que, como o Luke relata, porque tem um trecho do Ascensão Skywalker, quando a Rey descobre que é a neta do Imperador, ela quer jogar o sabre de luz fora, sendo que aí aparece o espírito do Luke e fala para ela que tinha visto bondade nela, por isso tinha treinado ela. Apesar de que ele fala que já tinha visto trevas, um pouco de trevas nela, como tinha visto no Kylo Ren, sendo que pelo fato dele ver mais bondade nela, ele começa a treinar ela. E o mesmo acontece depois, quando acontece do Luke se tornar um espírito, a Leia continua o treinamento da Rey. No filme aparece isso, uma parte quando ela está treinando a Rey rapidamente. E aí o Luke fala, né, que a Leia só aceitou treinar a Rey porque ela viu que na Rey também tinha bondade, do mesmo jeito que em Darth Vader. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A Rey e o Darth Vader ambos nasceram da Força. Apesar de ter maldade um pouco neles, segundo essas passagens aí que relata, o fato da profecia que o Darth Vader ia para o lado sombrio e a Rey ter esse lado mal por ela ser a neta do Imperador, mas a bondade que tinha maior neles foi mais forte. Então este ponto em comum da bondade que tinha entre o Darth Vader e a Rey foi o que de certa forma cumpriu a profecia do escolhido de restaurar a paz na galáxia. Que aí, por isso que a Rey foi treinada do mesmo jeito que o Darth Vader, quando o Qui-Gon pegou o Anakin, apesar de todo aquele negócio que estavam dizendo que o Anakin era maligno, o Qui-Gon aceitou treinar o Anakin. Do mesmo jeito foi com a Rey. O Luke começou a treinar a Rey e a Leia também continuou o treinamento da Rey, porque eles viram que havia uma bondade maior na Rey, do mesmo jeito que no Darth Vader, que a bondade que tinha entre eles era maior do que a maldade. Foi Anakin Skywalker, meu pai. Esse nome não significa mais nada para mim. Eu sei quem dá a bondade em você. O Imperador não conseguiu extrair totalmente ela. É por isso que não pôde me destruir. Ouça o seu sentimento, pai. Não pode fazer isso. Eu sinto o seu conflito. Liberte-se desse ódio. Então, ou seja, o Darth Vader estava predestinado a nascer, ir para o lado sombrio, cumprir a parte da profecia, porque como o Qui-Gon disse, ele sentiu que tinha algo no universo que era para acontecer, para poder dar origem ao que ia acontecer naquele universo da Força, que era o Darth Vader. Ele talvez já soubesse que o Darth Vader ia para o lado sombrio, mas isso ia ser um ponto importante para poder se cumprir a profecia do escolhido, que aí depois viria com a Rey mais na frente, que iria completar a profecia do escolhido. Então, tanto o Darth Vader como a Rey são os escolhidos que tinham que levar a paz à galáxia. Esta é a minha teoria assistindo Star Wars Ascensão Skywalker. Tanto é que no final, depois que a Rey derrota o Imperador, ela não se considera parte do Imperador. Tanto é que quando uma mulher lá pergunta sobre o nome dela, que ela fala Rey, ao invés de ela dizer o nome do Imperador, ela fala Rey Skywalker. Ou seja, ela ficou como sendo a descendente da linhagem de Darth Vader e de Luke. Com sua permissão, mestre. Eu encontrei uma emergência na Força. Um menino. As células dele têm a maior concentração de midi-chlorianas que eu já vi numa forma viva. É sobre aquele que vai trazer equilíbrio à Força. Acredita que seja esse menino? Eu não suponho Sim, que supõe. não seja testado, mestre. Tanto para Jedi pede seja ele. Encontrá-lo foi o desejo da Força. Com a Rey é predestinada a ser a outra escolhida. Ela nasceu da Força de certa forma para poder ela vir cumprir a profecia. Ou seja, ela teve pais que os pais dela, não é que os pais delas, isso foi revelado no filme novo, não é que os pais dela venderam ela no lixo. Eles quiseram salvar ela,
do Imperador. Eles estavam fugindo do Imperador, porque o Imperador, aparentemente, o Imperador era pai da Rey, então ele não se dava bem com o filho. O que ele fazia? Ele queria eliminar o pai da Rey, que é o seu filho, junto com a esposa, e queria que a neta, que é a Rey, sucedesse no trono do Imperador, ficasse como a nova Imperatriz. Aí no final, quando tem um confronto, ele quer que ela mate ele, do mesmo jeito que ele fica atiçando Luke, para Luke matar ele, como foi no Retorno de Jedi, para Luke ser o Imperador. Ele faz isso nesse filme, ele fica atiçando a Rey para a Rey matar ele e ela se tornar a Imperatriz, sendo que, assim como Luke, ela não cede ao que ele faz. Ela fica hesitando, que aí o que acontece? Chega o Kylo Ren. O Kylo Ren tem uma luta com a Rey, mas sendo que quando chega depois, o Kylo Ren passa pro lado da luz. Ele arranca a máscara e fica do lado da Rey. Quando chega no final, os dois vão juntos lutar contra o Imperador. E o Kylo Ren tem uma parte importante aí, porque ele ressuscita a Rey. Porque no momento que a Rey dá o golpe no Imperador, ela fica muito fraca e ela cai no chão. E quem salva ela é o Kylo Ren, que, se vocês assistiram o meu vídeo anterior, eu já tinha comentado em outros vídeos meus que o Kylo Ren ia se sacrificar para poder a Rey sobreviver. Então, eu acertei nessa minha teoria. Ele se sacrifica no final, ele faz aquele poder que eles têm, que eles botam a mão assim um no outro, e aí ele consegue ressuscitar ela, sendo que depois disso, como ele já estava fraco por causa da luta que teve com o Imperador, aí ele não aguenta e acaba morrendo. Mas o Kylo Ren, de certa forma, como é que eu vou dizer, ele tem esse lado sombrio, que foi o lado sombrio conseguiu seduzir mais o Kylo Ren, porque o Kylo Ren realmente ficou querendo ser do lado sombrio, sendo que aí no final o impulso do bem foi maior, que aí acabou levando ele de volta para o lado da luz. Mas o lado sombrio sempre seduziu mais o Ben Solo, que no caso é o Kylo Ren. Eu vi o que todos os mestres viveram para ver. Poder bruto e indomável. Um novo Vader. Talvez eu tenha me enganado. Eu dei tudo o que tenho a você. Ao lado sombrio. Um certo romance aí entre o Kylo Ren e a Rey. Nesse momento que eles estão lutando, né? Fica com esse lado amigo. Tem vários momentos que nota-se um certo romance entre eles. E principalmente no final, quando ele consegue salvar a vida dela, rola aí o beijo entre os dois. Rola o beijo aí entre o Kylo Ren no final e a Rey, né? E tem uma cena lá quando a Rey salva o Kylo Ren, que aí o Kylo Ren volta pro lado da luz. Ele ainda fica naquele conflito querendo ser o Kylo Ren, mas aí aparece o Han Solo e fala que o Kylo Ren não está mais vivo. Quem está vivo agora é o Ben Solo, que no caso ele já tinha passado para o lado da luz nesse momento. Aí ele volta para o lado da luz nesse momento e o Kylo Ren aparentemente morre, né? Aí quando chega no final, tanto é que ele abandona as vestes dele, ele já tira toda a máscara, todas aquelas roupas, inclusive o sabre de luz ele joga fora, o sabre de luz que foi dado pelo líder Snoke, ele joga fora. Ele fica lutando sem arma nenhuma e quando chega no final, acontece um macete lá. Quando ele tem contato com a Rey, quando eles vão para a luta final, que os dois vão lutar com o Imperador, ele se junta com a Rey e aparentemente ele faz um sabre como se fosse de luz novo, que aí é como se fosse um sabre azul, que é o sabre dos Jedi bons. E aí eles começam a enfrentar o Imperador, né? Porque, como eu disse, a Rey não cede fácil. Ela realmente mata o Imperador no final com as mãos dela, mas porque todos os Jedi mandam energias positivas para ela. Como eu mencionei, o Darth Vader acaba aparecendo nesse filme, mas não apenas o Darth Vader, todos os outros Jedi aparecem nesse filme, mas não é que eles apareçam no momento lá, aparece em forma de espírito, a voz deles falando com a Rey e dando a energia para a Rey, para poder a Rey
juntar os dois sabres, tanto dela como do Kylo Ren, e dar o golpe final no Imperador. E aí vocês podem achar semelhante, porque é do mesmo jeito daquela parte dos últimos Jedi, quando o Kylo Ren se junta com a Rey, sendo que a diferença é porque nos últimos Jedi o Kylo Ren ele estava do lado sombrio, e nesse, no final, quando ele se junta com a Rey, ele já está do lado realmente do bem para derrotar o Imperador. Filho das trevas, herdeiro legítimo de Lord Vader, tu agora sinto certeza. Onde havia fraqueza, força. Complete seu treinamento. Rebeldes ganham a luta, né? A Rey vai para o planeta, vai ter uma forte referência aí a Tatooine, porque a Rey vai voltar lá pro planeta onde o Luke estava no episódio 4, que é Tatooine, que é onde ela encontra essa mulher, que a mulher vai, aparentemente a gente supõe que ela vai ficar morando lá com essa mulher. E a mulher faz essa pergunta para a Rey. Ela é Rey de quê? Aí ela fala o sobrenome Darth Vader e Luke, que é Skywalker. Ela fica como sendo a descendente de Darth Vader e de Luke. Com relação ao Kylo Ren morre na luta, né? Para poder salvar a Rey, ressuscitar ela. O Imperador também, aparentemente, desta vez parece que ele morre de vez, porque a Rey faz um golpe com as duas espadas que aparentemente mata o Imperador de vez. E dessa vez realmente a profecia se cumpre por completo e o Imperador é destruído. Então assim, todas as lutas que tiveram, todas as lutas que tiveram para poder desenrolar toda esta história aí do escolhido. A minha teoria, como eu disse, o escolhido foi o Darth Vader e a Rey. Um tinha que nascer em uma parte da história e a outra, que a Rey, tinha que nascer na outra parte para poder a profecia do escolhido finalmente se cumprir, porque ambos nasceram da força, ambos tinham características negativas que de certa forma podiam ser influenciados pelo lado sombrio, mas a bondade que tinha neles foi comprovada por mestres diferentes, que era maior do que a maldade. E aí, esta é que é a minha teoria final em relação a todos os filmes, que tanto Darth Vader como a Rey eram os escolhidos que tinham que finalizar com a profecia para poder restaurar a paz na galáxia. E este aí foi o meu vídeo falando aí sobre os spoilers de Star Wars Ascensão Skywalker. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Deixem um like aí no vídeo, por favor. Este vídeo dá bastante trabalho de fazer, galera. Então eu peço a vocês aí que deixem um like aí no vídeo, compartilhem o vídeo aí com todos que gostam de Star Wars e dá uma conferidazinha também no outro vídeo que eu falei sem os spoilers, que também ficou bem legal. Este aqui foi um que eu fiz falando com spoiler do filme, mas o outro que eu fiz falando sem os spoilers também ficou bem da hora. Dá uma conferidazinha aí também. E se inscreva no meu canal, né? Gabriel, o mestre dos bonecos.